Pessoal, a gente vai hoje, né, fazer um exercício de sistemas de segunda ordem, onde você tem mais de um elemento, né, no circuito, usando o método de Laplace. Eu peguei esse exemplo aqui por quê? Porque eu vou fazer o mesmo exemplo depois, fazendo pelo método tradicional, que ele já está feito aqui meio que. Aí a gente vai ver o que vocês acham melhor, tá? De qualquer maneira, os dois métodos a gente vai usar, vão estar disponíveis na prova para vocês fazerem, tá? Então vamos lá, vou pegar aqui o circuito. Então determine aqui, peraí. VC de T para T maior do que zero no circuito abaixo. Ok? Então esse é o exercício, né? Vamos desenhar o circuito aqui. Então aqui tem uma fonte de corrente de 3 amperes, deixa eu botar aqui que eu estou cego já, 3 amperes, depois tem aqui um resistor de 10 ohms. Depois tem a famosa chavinha, né? Que obviamente ela estava fechada, né? E ela foi aberta em T igual a zero. Quando aparece assim, é a chave que estava fechada e foi aberta em T igual a zero, tá? Depois nós temos aqui o nosso capacitor de 4 farads, certo? E aqui nós vamos ter um indutor de 1 Henry, mais um resistor de 5 ohms e mais uma fonte de corrente e mais uma chavinha. E aqui no caso é o contrário, a chave aqui ela é fechada em T igual a zero. Isso vai fazer com que esse seja um problema em que você tem um circuito RLC com fonte, né? É um caso mais completo, digamos assim, dos circuitos de segunda ordem, né? Então é o RLC com fonte, tá ok? Eu vou até botar aqui mais coisas, mas não é necessário não, tá? Tá, ou pode ser, não, vou botar aqui então. Eu pedi VC de T, né? Vamos botar aqui VC de T. E aqui eu vou chamar o VC. Ó. E vamos botar aqui o IR de 2 aqui. O IR. Essa corrente IR aqui. Tá? Beleza. Tá tudo aí no problema? Tá tudo no problema. Bom, então vamos lá. O que a gente fala? O que a gente vai fazer, né? A gente está, deixa eu ver se está gravando direitinho, tá? A gente vai aqui, né? Vai
utilizar. Deixa eu ligar isso aqui para não ficar gastando bateria à toa. Professor, saber quantos amperes é daquela fonte da direita? Opa, faltou, hein? Faltou. Realmente, né? Senão vai ficar difícil. Acabei de ver aqui. É bom que já está aqui. Fácil de ver. Claro, faltou aí. 4 amperes. É importante que eu coloquei errado aqui, inclusive. Até foi bom você ter falado, porque eu coloquei errado. Para cima. Tá? 4 amperes, T igual a 0, T igual a 0. Beleza. Vamos lá. Então, ele fala, determine a tensão no capacitor, né? Para ter a tensão no capacitor e a corrente IR, né? Para E IR de T para T maior do que 0. Ok, no circuito abaixo, tá? Então o que a gente tem que fazer, né? Quando a gente trabalha usando o método de Laplace, né? A coisa que a gente precisa fazer aqui é encontrar, né, só quem no caso aqui nós temos 2 elementos, né? Que é o capacitor e o indutor. A gente precisa encontrar, né? O que a gente precisa encontrar para resolver? A gente precisa encontrar o IL de 0 menos, que vai ser igual ao IL de 0 mais, que vai ser igual ao IL de 0, que vai ser igual ao IL de 0 mais, tá? Isso a gente tem que descobrir. Por quê? Porque quando a gente for usar a nossa tabela, da mesma forma vai ter que encontrar o VC de 0 menos, que é igual ao VC de 0, que é igual ao VC de 0 mais. Por quê? Porque a gente pode escrever essa igualdade aqui? Porque tanto no capacitor quanto no indutor, você não tem uma variação instantânea, né? Tanto no caso da corrente do indutor, como na tensão no capacitor. E por que a gente precisa disso? Ó, eu vou pegar aqui a nossa tabela, né? E não é nem essa tabela que eu quero, é essa aqui, ó. Opa, eu copiei errado aqui. Desculpa aí. Copiei de novo aqui a mesma coisa e não era o que eu queria. Tá, deixa eu voltar aqui. Era nesse cara aqui? Acho que é nesse cara aqui. É esse que eu queria copiar. Tá, agora vamos voltar de novo para o que eu estava fazendo. Esse. Aqui eu vou excluir. E vamos colar aqui. Então deixa eu aumentar só para ficar mais visível para vocês. Ó, a gente vai usar essa tabelinha aqui para fazer a nossa transformação do circuito, né? A nossa transformação. Ih, eu botei aqui embaixo, mas não era aqui. Deixa eu agora vir para cá. Opa, selecionar isso tudo aqui. Copiar. Botei lá em cima. Colar. Pronto, agora tá bonitinho. Então, ó, olhando a nossa tabela aqui, né, nossa equivalência, né, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que pegar e fazer a equivalência tanto do capacitor, né, que está aqui, né, quanto do nosso indutor, certo? Que está aqui embaixo. Legal? E aí, quando a gente for fazer essa equivalência, a gente não precisa nem olhar essas equações aqui não, pessoal. É só olhar a equivalência propriamente dita, tá? Porque ele coloca duas equivalências, né? Ou você usa esse lado aqui, ou você usa esse aqui.
Tá? Porque ele coloca duas, pessoal. Porque você pode, de repente, num determinado circuito, usar essa equivalência aqui, porque fica mais fácil de resolver o circuito. Tá? Mas na maioria das vezes a gente usa só essa equivalência padrão mesmo. Tá? Na maioria das vezes. Por que ele fez as duas? É porque, como eu falei, quando você faz a transformação, né, daqui para cá, é como se o nosso indutor fosse um resistor, certo? Só que ele vai ser um resistor cujo valor é SL, tá ok? Aqui também, ó, SL, você vê que não muda o valor. Da mesma forma, quando você faz a equivalência, você troca por 1 sobre SC e 1 sobre SC. Porém, é importante notar o seguinte, que dependendo, né, se você estiver trabalhando com um capacitor descarregado ou um indutor descarregado, não tem problema, é só fazer a equivalência direta, você não tem uma fonte extra, vocês estão entendendo? Que aparece aqui, né? Então, ele coloca a fonte extra porque vai depender, por exemplo, aqui a gente vai calcular, se aqui em cima, se nesse problema aqui do lado esquerdo aqui, a gente tiver com tanto a corrente no indutor como a tensão no capacitor, elas forem zero, aí é só substituir aqui pelos 1 sobre SC, no caso, e SL, entendeu? Porém, se ela for diferente de zero a corrente ou a tensão no capacitor, aí eu vou ter que colocar essa fontezinha aqui. E aí, como eu falei que desse lado aqui, né, a gente tem, né, uma coisa que, olha só, eu falei que isso aqui é como se fosse um resistor. Se isso aqui é como se fosse um resistor e aqui tem uma fonte, resistor com fonte em série, quer dizer, fonte com resistor em série, vira fonte de tensão, vira fonte de corrente com resistor em paralelo. É o Thevenin, né? Não é Thevenin, é equivalência entre fontes, lembra? É como se fosse um equivalente de Thevenin e o outro equivalente de Norton, certo? Então aqui ele coloca os dois. Certo? Então vamos lá, a gente vai fazer a substituição? Vai, mas a gente precisa descobrir quem é V0 sobre S. Se você quiser, uma dica, hein? Uma dica, tá? Uma dica importante. Olha só, o que vai acontecer aqui? Ó, eu vou colocar aqui no circuito já o circuito. Não, deixa eu fazer primeiro que não custa nada. Bom, beleza. Olha só. Então vamos ver o circuito para T menor do que zero. Então, para T menor do que zero, eu vou desenhar o circuito. Como é que você vai desenhar o circuito? Eu simplesmente vou pegar esse circuito aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar o que eu não quero. Acho que eu consigo sim. Vou copiar. Vou colar aqui. Beleza. Então, para T menor do que zero, o que está acontecendo aqui? Né? Essa fonte de corrente que está aqui, né? que vale 4 amperes, estão vendo aqui? Se essa fonte de corrente aqui que vale 4 amperes, vou até fazer assim, vou pegar a borracha de traço mesmo, é melhor fazer assim, né? Ela não vai estar conectada ao circuito, certo? Então não vai estar conectada ao circuito, eu posso, né? Opa, deixa eu dar um undo aqui. Borracha de ar, pronto, fica melhor. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a bolinha para não ser tão complicado. Olha só, eu vou apagar essa parte aqui. E aqui, ó, eu também vou apagar, porque vai estar fechado, certo? Aqui vai estar fechado. Então esse é o circuito para T menor do que zero. O que nós sabemos, né? O circuito já estava lá num estado estacionário, digamos assim, né? Se ele está no estado estacionário, né, o capacitor ele vira um circuito aberto. E o indutor
vira um curto circuito. E aí o que acontece? Eu já vou fazer as substituições aqui, ó. Vou pegar minha borracha e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou até manter o VC de T, tá? Eu vou manter o VC de T. Que vai ser a tensão entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, onde eu tinha o indutor. Concorda comigo? Tá? Porém, eu vou fazer eu também agora no indutor eu não vou nem tirar aqui, eu não vou nem tirar, tá? Só que eu vou colocar aqui no indutor só para indicar, porque eu sei que vai ter uma corrente aqui, ó. Eu vou colocar o IL aqui, certo? Só para a gente lembrar, certo? Ok? Então, o que acontece aqui? Vou tirar o indutor agora. Vou usar a borrachinha aqui. Tá? Agora o que eu preciso fazer nesse circuito aqui é descobrir quem é o VC e quem é o IL. Olha só que legal, né? O nosso IL aqui, você vê que ele vai ser o mesmo IR aqui, concorda comigo? Não é? Vai ser o mesmo IR. E olha que coisa interessante aqui também. O VC vai ser a tensão entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, certo? E você pode calcular essa tensão de duas formas. Ou você pega a tensão entre esse ponto e esse ponto, que você pode descobrir, a gente vai ver já já como é que se faz. Ou você pode pegar a tensão entre esse ponto e esse ponto. Não é isso? Não são iguais todos aí? Não está todo mundo... o 10 não está em paralelo com o 5? Certo? Se está todo mundo em paralelo, todo mundo aqui está no mesmo potencial, digamos assim. Ó. Ok? E aqui também está todo mundo no mesmo potencial. Então o VC é justamente esse potencial aí. Deixa eu dar uma borracha de traço para ele apagar tudo. Deixa eu fazer um traço melhor aqui também. Vou pegar aqui melhor. Fazer assim, cara, você é chato, hein? Já você não gostou de ficar quadrado, em cima não fica. Pronto. Legal. Como é que a gente descobre isso? Das duas formas. Já tem o IR ali, né? Como eu vou ter que descobrir também o IL, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos ter aqui um divisor de corrente, né? Um famoso divisor de corrente, 2 resistores em paralelo com uma fonte de 3 amperes, né? Então eu até vou escrever aqui por divisão de corrente. O que a gente tem? Que o IL, que é igual ao IR, certo? Dá até para ver ali, né? Vai ser, é o que eu falo, resistor de lá, que é o 10, sobre o resistor oposto ao onde passa a corrente, né? Tá na fórmula da divisão de corrente, vai estar na prova. Sobre a soma dos resistores, 10 mais 5, que multiplica a corrente total, 3, é o que você tem. Tá? Aqui, ó, dá 2 e aqui dá 3. Por quê? Porque é 10 sobre 15, né? Ok? Isso aqui dá 3, aqui dá 3, a corrente IL, né, é 2, certo? Então, IL de 0 menos é igual a IL de 0, que é igual a IL de 0 mais, que é igual a 2 amperes. Então, já encontrei uma coisa que eu quero.
E o VC sai na sequência, né? Por quê? O VC de 0 menos vai ser igual ao VC de 0, que vai ser igual ao VC de 0 mais. Eu só estou colocando isso aqui para forçar para vocês que não tem variações bruscas na corrente do capacitor, nem na tensão do capacitor, nem na corrente do indutor, que vai ser 5 vezes IL, que vai dar 5 vezes 2, que vai dar 10 volts, certo? Pronto, já encontrei o que eu queria. Tá, e agora? Bom, agora a gente vai pegar, né, e vai fazer a substituição do Laplace, né? A gente vai pegar esse cara aqui, né? Ok? O VC que está aqui, né? Bom, agora não, agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu pegar de novo o circuito aqui. Aliás, deixa eu pegar o circuito aqui, já vai pegar isso aqui embaixo. Copiar. Legal. Deixa eu pegar ele aqui, colocar aqui. Certo? E eu já posso escrever algumas coisas aqui, né, que eu não tinha escrito, né, que vamos lá. O valor aqui de IL é igual a 2 amperes, e aqui eu posso escrever que é 10 volts, certo? E agora o que a gente vai fazer é o circuito para T maior ou igual a zero, certo? Ali era T menor do que zero, aqui é T maior ou igual a zero, que é o que eu quero, tá? Legal? Então, o que vai acontecer? Quando T maior ou igual a zero, né, o nosso circuito, que é esse que está ali, deixa eu até copiar ele de novo para cá. Eu só vou apagar isso aqui, porque não me interessa por enquanto. Ele vai... a borracha diária. Tá? O que vai acontecer? Vai sair, né, essa parte aqui, certo? Então, essa parte aqui vai sair. E esse cara aqui, ó, né? Ele vai fechar, certo? Ele vai fechar, ok? E a gente vai fazer agora a equivalência, tá bom? Como assim? A gente vai desenhar o circuito equivalente agora, tá? Eu vou lá botar um Laplace em cima disso aqui, tá certo? Então, o que vai acontecer, né? Então eu vou fazer a transformando por Laplace, né? Deixa eu pegar isso para cá, chega mais bonitinho, tá? Então agora eu vou fazer a transformada de Laplace aqui, certo? Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. Deixa eu olhar aqui como é que fica direitinho, para a gente poder usar, né? Então aqui, ó, se tiver uma corrente, vamos supor que aqui tem uma corrente I de C aqui, certo? E vamos colocar aqui, só para facilitar, né? Já que tem uma corrente vindo aqui, ó, vou botar aqui uma corrente I de L, linha. Você botou I de L linha, vocês vão ver já já. O que vai acontecer, né? Então, se eu tenho aqui uma corrente entrando por esse ponto e saindo por esse ponto, né? Que é justamente o que está acontecendo aqui, ó, entrando por aqui, saindo por aqui, entrando pelo positivo, saindo pelo negativo. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que quando eu fizer a transformação vai ficar assim, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês poderem ver melhor.
Ó. É importante ver isso que eu estou fazendo aqui. A parte difícil do problema é essa, inclusive. Aqui é um V0 sobre S. E aqui é 1 sobre S vezes 4. Por quê? Porque C é igual a 4. Tá? Agora, olha só, a mesma coisa aqui. Ó. Se você tem um indutor, você está entrando uma corrente. Vamos botar aqui IL. Opa! Vou botar aqui, ó, IL linha, tá? Você está entrando IL linha nessa direção, quando você faz a transformação, olha só, nessa direção aqui, né, você vai ter, notem, é como se eu estivesse olhando aqui, ó, está entrando nesse ponto aqui A, ó, nesse ponto A e está saindo no ponto B, certo? Então, ó, aqui é A, aqui é B. Então, ó, de A para B é menos mais. Então, ó, o ponto A aqui será esse. O ponto B será esse aqui. Olha o que vai acontecer, né? Vai aparecer aqui uma fonte, e agora é que é a grande sacada, né? Para não errar o problema. Aqui não tem problema nenhum, aqui é o SL, tá? A aqui. B aqui. Aqui é o SL. Como L é igual a 1, é simplesmente S. Tá? Olha só. Só que, se você vai de A para B, o primeiro cara que aparece aqui é menos. E o segundo cara que aparece aqui é mais. Não é isso? Presta atenção que agora tem uma dica importante. Ó. Só que aqui, olha, o que acontece? A corrente seria essa corrente para cá. IL', estão vendo? IL', que vai de A para B. E aqui, então, vai ser o IL' de 0, certo? A corrente vai de A para B, tá? Então, aqui seria simplesmente o L, que é, eu vou botar aqui, ó, L e L' de 0, tá? O L, a gente sabe que vale quanto? Vale 1, né? Então, aqui é o IL' de 0, essa fonte, certo? Só que o IL', se você comparar com o que a gente tinha feito lá em cima, né, está em direção oposta, tá vendo aqui? Está em direção oposta, isso é importante nesse problema, tá entendendo? Tá vendo que está em direção oposta quando a gente fez aqui? Se está em direção oposta, pessoal, a gente tem que colocar um valor negativo aqui, ó, certo? Ou seja, em vez de ser 2, vai ser menos 2, certo? Então aqui, ó, vai ser... certo? Vai ser aqui o IL' de 0 é igual ao menos o IL de 0. Nem vou botar o menos 2, vou colocar assim, menos o IL de 0, tá certo? E agora é só colocar o resto. Aqui é 5, não muda nada, tá? E agora aqui vai mudar, né? Essa fonte é uma fonte de 4, né? Mas ela é fonte de 4 quando eu estou no tempo. Como ela é uma fonte constante que eu coloquei, né? Depois em T maior do que 0, eu faço a transformada da constante. A transformada da constante, só para vocês verem, é como se fosse 4U de T. Então vai ser 4 sobre S, ó. Porque, na verdade, por que transformada de... Isso aqui é U de T. U de T quer dizer qualquer coisa igual a 1 vezes U de T. Uma coisa que vale 1 para T maior ou igual a 0. Só que não é 1 para T maior ou igual a 0, é 4. Então, se você botar aqui 4, aqui vai virar 4. Certo? Ok? Então, aqui é 4 sobre S.
A gente vai fazer vários exercícios, né? Isso aí fica fácil de pegar. Tá, e agora? Bom, agora eu não terminei tudo não, né? Eu agora vou esquecer aqui, porque agora não preciso mais nada disso por enquanto. Eu agora só preciso eu só preciso resolver esse circuito aqui, mas eu vou fazer aqui então a resolução de uma maneira... Aliás, vai ficar bem simples, vocês vão ver, tá? É o seguinte, ó. Lembrando que eu quero encontrar aqui esse cara aqui, esse IR aqui, e eu quero encontrar também, né, essa tensão aqui, ó, entre esse ponto e esse ponto. Isso aqui vai ser mais ou menos VC, tá? Só que aqui, como eu estou trabalhando no Laplace, eu vou colocar aqui um VC grande e aqui eu vou colocar um IR grande, tá? Então agora eu vou fazer o desenho já com Laplace. Vai ficar assim, ó. Desenho final. Vai ficar 1 sobre 4S. Aqui vai ficar 10 sobre S, né? 10 sobre S. Aqui vai ficar uma tensão de... aqui é mais, menos, né? 1 menos 2, certo? Menos 2. Se eu quiser já trocar para não ficar esse valor negativo, pode deixar o valor negativo, não tem problema nenhum, tá? Mas se quiser, ó, você pode transformar esse valor negativo, né, um valor positivo. Aqui fica 2. Pronto. Continuando aqui, fica S. Continuando aqui, fica 5. E aqui fica 4 sobre S. Então tem que resolver esse problema aqui. Vamos nos preocupar primeiro com esse cara aqui, que é a tensão entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, certo? VC, tá? Vocês aqui podem resolver esse circuito de várias formas, tá? Uma das formas simples de resolver esse circuito aí, tudo bem que tem um monte de letra S, mas isso aí a gente vai... Isso, como eu falei para vocês, se vocês deixarem função de S, vocês já resolveram metade do problema, tá? O resto do problema vocês vão fazer a transformada inversa, que dá um pouquinho de trabalho, mas não é nada impossível, tá? Então uma coisa legal assim, ó, se a gente pensasse aqui em circuito, né? O que nós temos aqui? Nós temos 3 resistores, né? E nós temos uma fonte de tensão, uma fonte de tensão e uma fonte de corrente, não é isso? Cara, lembra que eu falei, ó, a gente fez a substituição ali, mas não é o caso aqui, mas olha só, se eu pegar, por exemplo, esses 2 caras aqui, dá para fazer uma fonte de tensão com resistência em série, certo? Aí vai ficar uma malha só, concordam comigo? Vai ficar uma malha só, vai facilitar bastante para a gente, tá? Vai facilitar bastante para a gente. Como assim? Eu vou explicar, tá? Eu vou desenhar novamente aqui, ó, vai ficar assim. Vou pegar esse cara aqui, deixa eu copiar aqui para não ter que ficar perdendo tempo aqui, escrevendo, fazendo coisa. Aproveitar que eu tenho essa facilidade aqui no tablet, né? Então vamos fazer isso. Vamos copiar, ok? Vamos colar, tá? Só que agora eu vou fazer o que? Eu vou pegar
e vou fazer essa substituição, né? Quando a substituição que a gente vai fazer, qual é? Essa aqui, ó. Se eu tenho uma fonte de corrente I com um resistor R em paralelo, isso aqui é equivalente a uma fonte de tensão RI com um resistor em série. Existe essa equivalência, né? E entre M e N, aqui entre M e N. Então, o que eu vou fazer é justamente, né, apagar isso tudo aqui. Ok? E vou colocar aqui, ó, um resistor de 5. Ele pensou que era um triângulo. 5. E a fonte mais menos, porque mais menos, ó, porque estava assim para cima, né? Ok? Então tem que estar no mesmo sentido da coisa. Agora vamos combinar que ficou um circuito bem fácil de resolver, né? RI era 4 sobre S, então vai ficar 20 sobre S. Ok? Porque 5 vezes 4 sobre S. Tá? Agora, olha só, vocês podem fazer de várias formas. Eu vou colocar uma corrente aqui nesse circuito que é I. Tá? Que é I. Depois a gente até vai ver que ela vai, essa corrente aqui a gente vai utilizá-la já depois, certo? Assim, como a gente vai utilizar ela? Vocês vão ver já, tá? Então eu tenho essa corrente I aqui, né? Vamos fazer então agora o somatório das tensões nessa malha fechada aqui, ó. Pode começar nesse ponto aqui. Vou começar nesse ponto aqui onde eu botei a setinha, certo? Então vamos lá. Vamos escrever, ó. Vai ficar. Vamos lá. Eu já vou até colocar as tensões aqui, ó. Aqui vai acontecer o quê? Como o I está nessa direção, né? Aqui vai ter uma tensão mais menos, certo? Aqui vai ter uma tensão mais menos. Aqui vai ter uma tensão mais menos, certo? Em cima desses resistores. Vou até botar aqui embaixo para ficar mais fácil de enxergar. Aqui é o mais menos, mais menos. E se eu quiser, ó, eu sugiro sempre vocês fazerem isso, pessoal. Já escreve qual é a tensão, usando a lei de Ohm. Como assim já escreve qual é a tensão? Isso aqui não é 1 sobre 4S que multiplica I? Não é isso? Então já escreve aqui, ó. Você coloca aqui, ó, I sobre 4S. Aqui também, aqui não é S que multiplica I? Você já coloca aqui, ó, S que multiplica I. Aqui não é 5 que multiplica I? Já coloca 5I. Pronto. Aí não tem que ficar fazendo a transformação, vez, etc. Já coloca tudo aí, já pronto, já tem todas as tensões aí. Vai ficar assim, ó. Se eu estou começando aqui, né, nesse ponto, eu vou acompanhando, né, a corrente I e vai aparecendo os caras, ó. Aqui é menos, então é menos 10 sobre S, mais, aí depois, I sobre 4S, menos 2, mais S vezes I, mais 5 vezes I, mais 20 sobre S. Por quê? Esses valores aqui, ó, menos, mais, menos, mais e mais. Ué, porque menos, ó, menos, mais, menos, mais e mais. Certo? Ok? Então agora a gente faz o seguinte.
Tudo que tiver I deixa de um lado, tudo que não tiver I deixa do outro, tá? Então vai ficar assim, ó. I sobre 4S mais S vezes I mais 5 vezes I, certo? E aí eu vou... Acabou, né? Aí tudo que tem I já foi, ó. Aqui já foi, aqui já foi, aqui já foi. Agora eu vou colocar para o outro lado. Aí vai ficar assim, ó. 10 sobre S, que mudou de sinal, né? Depois menos 20 sobre S, e aqui mais 2, certo? Agora eu vou colocar o I em evidência. Vai ficar assim, I, aí vai ficar 1 sobre 4S, mais S, mais 5, certo? E aqui, ó, 10S menos 20S, menos 10S, mais 2, então vou botar 2 menos 10S, 10 sobre S, certo? Bom, o que a gente vai fazer agora aqui? A gente agora vai colocar todo mundo aqui sobre o mesmo denominador, né? Então, por exemplo, ó, se eu quiser colocar aqui o 2, vai ficar 2S sobre S. Aqui, ó, vai ficar 4S, e aqui vai ficar 4S ao quadrado, certo? E aqui vai ficar 4S, e aqui vai ficar 4 vezes 5 vezes S, certo? Eu aqui devia ter colocado 4, né? Se eu devia ter colocado 4, vamos colocar. Aqui eu coloco 4 e aqui fica 4, certo? Ficou entendido? Agora eu vou riscar todo mundo que eu não quero, que é esse. Oi? Lá de cima, lá é 10 sobre 5 ou 10 sobre S? Sobre S, tá? O meu 5, tá? Vocês podem ver, vocês desculpem, mas eu só faço S assim, tá? Mas o meu 5 é bem diferente do S. Você pode ver que o meu 5 tem um ângulo. Tá dando para ver? O meu 5 tem um ângulo. Tá vendo? Tem uma partezinha reta, entendeu? Então fica fácil de... Mas eu sugiro vocês não fazerem o que eu faço. Ou seja, se vocês quiserem, escrevam o S assim, tá? Ok? Não adianta. Por que você escreve o S assim, Abel? Galera, porque de tanto dar aula, de tanto escrever no quadro, etc., a gente acaba usando letra bastão o tempo todo, né? A gente quer aquela letra... Por quê? Porque é mais fácil o aluno entender, apesar da minha caligrafia não ficar ruim. Eu escrevo de uma maneira até boa, não tem uma letra feia, certo? Mas para padronizar a gente coloca, né, como se fosse letra maiúscula, digamos assim, né? Ok? Então eu vou fazer isso, eu vou riscar todo mundo aqui e vai ficar assim, ó. I que multiplica 1 mais 4S ao quadrado mais 20S é igual a 8S menos 40, tá? Aqui agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar o I sozinho aqui. Inclusive porque o I, olha que coisa interessante. O I não é essa corrente que está aqui, ó. Lembra que isso aqui foi removido e foi colocado isso aqui? Né? Se eu descobrir o I, por exemplo, eu já descubro uma das coisas que eu quero. Porque eu não queria o IR. Não é? O I mais a corrente de 4 amperes é o IR. Concordam que o I... o I não é essa corrente... Você não vai transformar isso aqui numa fonte de tensão? Essa parte aqui, ó, não vai ser transformada. Vou botar aqui... Não é alterar estilo, cadê? Deixa eu pegar aqui o meu laser. Pronto. Ó, isso aqui não vai virar uma fonte de tensão depois? Não é entre esse ponto, né? Vou botar aqui um ponto qualquer. E esse ponto, não é isso? Ok? E esse lado aqui não é onde tem o I?
esse lado que está passando aqui, ó. Esse lado que está passando aqui não é onde tem o I? Certo? Então depois, se eu encontrar esse I aqui, ele não vai mudar desse lado. Ele vai mudar depois, porque você vai ter que colocar essa fonte. Mas você concorda que o IR vai ser o I que eu encontrar mais o 4? Vocês concordam que vai ser o I mais o 4? Tá dando para entender? Então eu já vou encontrar esse I aqui, ó, né? Eu posso até escrever que I, até posso escrever isso, que I mais 4 vai ser o meu IR, certo? Ok? Legal? Mas eu vou encontrar esse I aqui primeiro. Aí vai ficar assim, olha que coisa, digamos, mais complicadinha aqui, né? Vamos lá. Aqui no pena que o exemplo não facilitou aqui a minha vida, mas vamos lá. 8S menos 40 dividido por... Aí aqui aparece, ó, 4S ao quadrado mais 20S mais 1, tá? Por que não facilitou a tua vida, Bel? É porque, na verdade, o que eu quero fazer agora, ó, na prova, presta atenção, na prova, vocês vão chegar numa coisa assim. Notem que aqui embaixo, a primeira coisa que eu vou tentar fazer agora, o que eu quero fazer agora? Isso aqui você já vai metade da questão, certo? Ok? O que você tem que fazer agora? Você tem que transformar esse I aqui num I de T. Para isso você tem que fazer o quê? A transformada inversa. Porque esse I aqui, ó, apesar de eu não ter colocado, é um I de S, né? Certo? É um I de S. Eu quero colocar um I de T. Ficou entendido? Se eu quero colocar um I de T, eu tenho que fazer a transformada inversa. Se eu for fazer a transformada inversa, eu vou procurar a tabela, tá? E aí vocês veem que na tabela não tem nada. Onde é que tem S ao quadrado na tabela? Não tem em lugar nenhum, né? Tem até aqui, ó, S mais A ao quadrado. Então a primeira coisa que eu vou procurar, né? É se eu consigo, né, fatorar isso aqui, ó. Só que normalmente para fatorar a gente faz o quê? A gente tem, por exemplo, ó, um AS ao quadrado mais um BS mais um C. Então a primeira coisa que a gente faz aqui, se a gente vai fatorar, é como se a gente quisesse encontrar as raízes dessa equação. Concordam comigo? Tá? Só que, digamos, para facilitar, né, a fatoração, vamos dizer assim, a gente normalmente divide todo mundo por A aqui, ó. Então aqui vai ser sobre A, aqui vai ser sobre A, tá? É a mesma coisa, não muda nada, né? A gente quer que apareça um... Por que a gente quer que aconteça isso? Porque a gente quer que seja uma coisa assim, ó, S mais M e S mais N, que aí vai dar S ao quadrado mais M mais N que multiplica S mais MN, certo? Ok? Então ali não está, ele está com 4, tá certo? Então eu vou colocar o 4 em evidência, vai ficar assim, ó. Vai atrapalhar um pouquinho minhas contas, mas tudo bem, vamos lá. Eu vou colocar o 4 em evidência. Notem que dá para colocar o 4 em evidência em cima também, tá? Eu posso escrever assim, 4 que multiplica 2S menos 10. E aqui, ó, eu posso colocar o 4 em evidência, vai ficar 4 que multiplica S ao quadrado mais 5S mais, aí eu vou botar aqui 1/4, certo? Assim eu cheguei nessa equação. Agora vamos ver se essa equação aqui do segundo grau, se ela tem raiz, se tem raízes reais, certo? Vamos ver se ela tem raízes reais. Então vamos lá. Quais são as raízes da equação? As raízes 1,2, né? 1 e 2. Vai ser menos 5, certo? Basta, certo? Mais raiz quadrada B2, 25, certo? Não é isso? 25. Menos o quê? 4 vezes 1 vezes 1/4. Até que não ficou tão feio. Deixa eu ver aqui.
Eu estou checando se eu errei alguma coisa. 3, 10, é isso mesmo. 3, 10 e 5, legal. Então é isso. 2, ok. E 10. Não estou achando errado, não. É que eu não fiz esse problema ainda. É que eu achei que ia dar uma coisinha mais fácil de a gente não ter que usar a calculadora, né? Mas fazer o quê? Eu não vi a solução do problema. Então, eu estou fazendo agora, pela primeira vez. Aqui divide por 2, né? Então, isso aqui vai ser o quê? Menos 5, mais ou menos raiz de 25, menos 1, não é isso? Né? Não está tão feio, não. 25 menos 1 sobre 2, aí vai dar menos 5, mais ou menos raiz de 24 sobre 2, tá? Aí vai dar 4 vezes 6, né? Certo? 4 vezes 6 vai dar 2 raiz de 6, né? Então as raízes são, então, S1, primeira raiz é menos 5 sobre 2, menos 4 raiz de 6, mais, né? Aqui é mais, sobre 2. Vou botar aqui 2,5 mais 2 raiz de 6. E a segunda raiz vai ser 2,5 menos 2 raiz de 6. Feio, bem feio, tá? Mas tudo bem, não tem problema não. A gente pode até encontrar o valor desses caras aqui, certo? Por que ficou feio? Na verdade, vocês vão entender já já. Então quer dizer o seguinte, ó, quer dizer que eu poderia escrever esse I de S assim, ó. I de S é igual a 2 sobre S menos 10 eu posso colocar aqui, ó, S menos não, né? S mais, né? O que é menos, né? É menos. Então, S mais 2,5, eu até vou colocar aqui menos 2 raiz de 6, pô, aí quebrou minhas pernas, pô. Por quê? Porque é muito ruim fazer essa conta aqui. Você podia até colocar, na verdade, vocês podem fazer, vou fazer a conta, peraí, fazer a conta, vai ficar mais fácil fazendo a conta. Na prova não vai cair assim não, viu? Logo avisando. Por quê? Porque na prova você não tem que ficar, vai dar muito trabalho fazer uma questão que tem um monte de valor, vocês estão entendendo? Ok? Então deixa eu fazer aqui a conta só um instantinho. 6 raiz vezes 2 igual menos 2,5 igual 2,4 aproximadamente, para não complicar. E aqui vai ser 6 raiz vezes 2 igual mais 2,5 7,4. Pronto. Beleza, 7,4 aproximadamente. Então vocês concordam comigo que eu posso escrever isso aqui assim, ó? S mais 2,4
multiplica S menos mais 2, mais 7,4. Certo? Ok? Vai dar o S2 mais 5S mais 4. Certo? Legal? Aliás, não, peraí. Tá errado, né? Eu fiz aqui, deu diferente. Não, deu diferente porque isso aqui é assim, ó. Que é, entendeu? Dividir, ó. Aqui não é 4, galera, é 2. Por isso deu diferente. Eu também encontrei diferente. Entendeu? Não é isso? É 4 raiz de 6. Não é 4 raiz de 6? Então fica 2 raiz de 6. Não é isso? É raiz de 4 vezes 6. Não é isso? Então dá 2. Raiz de 6 dividido por 2 dá 2, né? Então agora já vi que deu errado aqui. Eu sabe como é que eu vi que logo deu errado? Porque não deu. Porque a soma tem que dar 5, né? O produto 1/4. Já deu errado, né? Entendeu o que eu estou falando? Agora vamos ficar aqui, vai ficar assim. 6 raiz menos 2,5. Menos 2,5. Aí deu 0,05, né? Bem pequenininho, né? Negativo, menos 0,05, né? E Menos 4,94. 4,95, né? Que vai dar direitinho, né? É menos 4,95. Por que eu botei isso aqui, ó? 0,05 vezes 4,95 dá 0,25. Certo? Mais ou menos. Legal? Dá 0,25. Não é soma. Não, eu estou falando, é que o produto tem que dar 0,25. Ah, tá. Não é porque é 1/4, não é? E a soma tem que dar, justamente vai dar 5. Tá certo? Ok? Tá certinho. Tá ok? Então aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar, na verdade, aqui S mais 0,05, S mais 4,95. Tá? E em cima vai ficar como? Vai ficar 2S menos 10. Tá? E agora? Agora, pessoal, presta atenção. Agora eu tenho que transformar isso aqui, ó, numa coisa assim, ó. Por quê? Porque eu posso, né? Porque eu tenho isso, né? Isso aqui é a tal da expansão em frações parciais, né? Isso aqui vocês vão, tem várias maneiras de fazer. Se as duas fossem iguais, ia dar um valor. Se as duas fossem que dá diferente é o que a gente está fazendo. E se tivesse raízes complexas, vocês têm que usar uma outra coisa que a gente vai mostrar, tá? Então aqui vai ficar o seguinte, ó. Eu sei como encontrar esse A. Esse A vai ser o seguinte, vai ser 2S. É menos 10? É, né? Menos 10 sobre S mais 0,05, que multiplica S mais 4,95, tá? Que multiplica o que está embaixo do A, S mais 0,05, quando S é a raiz, ou seja, quando S é igual a menos 0,05. Ele vai dar umas contas chatas, né? Por isso que eu estou falando, né? Então isso aqui vai dar menos 0,05 vezes 2 vai dar menos 0,1, menos 10 sobre 4,9, certo? Então é menos 10,1 dividido por dá meio? Menos 0,1 dividido por 4, não. Menos 10,1 dividido por 4,9? Não. Menos 0,1
dividido por 4,9. Não dá, 0,02. Menos 0,02. Ah, não, menos 10,1, desculpe. Eu errei, hein? Menos 10,1 dividido por 4,9 vai dar meio, realmente. Não vai dar 2, né? Vai dar menos 2, mais ou menos. Aproximadamente menos 2. E B vai ser 2S menos 10. Estou terminando, viu, pessoal? 2S menos 10 dividido por S mais 0,05. Não vai cair nunca isso na prova. Até que o professor não quer ter trabalho de fazer essas contas. S mais 4,95. E aqui vai dar S igual a menos 4,95. Tá? Aí aqui corta. Aí vai ficar, em cima vai ficar 4,95 vezes 9,9 menos 10 vai dar 0,1 em cima, né? Menos 0,1 em cima, né? E embaixo vai ficar menos 4,9, não é isso? Menos 4,9. Aí sim dá 0,02. Esse aqui deu 0,2. Só que positivo nesse caso. Bom, e agora? Agora eu encontrei o IDS, né? Por quê? O IDS agora vai valer o quê? Vai valer, vamos lá, vai valer menos 2. Vou botar na ordem, né? Vai dar menos 2 sobre S mais 0,05. Estou achando que eu errei em conta alguma coisa. Mais 0,02 sobre S mais 4,95. Agora eu posso vir aqui na tabela e encontrar a transformada inversa, que é essa aqui, ó. É 1 sobre S mais A da E elevado a menos AT. Pronto, agora eu já sei fazer a transformada inversa. Então isso aqui, ó, o meu I de T, finalmente, vai ser, vou inverter aqui, vai ficar 0,02, que multiplica E elevado a menos 4,95T, né? Menos 2, que multiplica E elevado a menos 0,05T, U de T. Com certeza eu errei essa porra. Não pode dar esse valor. A mulher não ia fazer um negócio. Eu peguei um exercício de uma mulher na internet. Mas vai ver, eu não fui até o final, só peguei o exercício, tá? Aí eu encontrei o I de T, né? O I de R, né? O I de R vai ser o quê? Vai ser o I de T mais 4, tá? Por quê? Porque a gente sabe, né? O I de R e o I de T mais 4. E o V de C? Pô, aí eu vou ter que fazer uma conta para encontrar o V de C aqui. Vai ficar meio chato, mas eu vou fazer depois, tá bom? Ok? O V de C não é nem tão difícil assim, tá? Porque a gente pode fazer por esse lado aqui, né? Mas eu vou fazer depois, tá? Então, é isso. Eu vou fazer. Vocês vão ver que eu vou fazer pelo modo sem ser transformado de Laplace, vai ser mais fácil, tá? Pelo menos, se eu não errei nada, vai. Tá ok? Então a gente vê. Ah, deixa assim. Eu vou imprimir isso aqui no final de semana, eu vou botar todos os vídeos e as fotos. Tá legal? Mas eu devo ter errado alguma coisa. Eu vou até checar agora na turma 2. Tá legal? Eu vou repetir o exercício. Ok? Falou, galera. Então, até terça-feira.